Não importa o quanto você queira se vingar, assiste esse vídeo até o final e depois de você ver se vai valer a pena ou não, escuta o que eu tô te falando, assiste até o final aqui que eu vou te falar que vai valer muito a pena. Porque é muito comum que quando alguém faz um mal pra gente, a gente fique reativo, né? A gente acaba achando que se a gente não fizer nada, nada vai se resolver. Às vezes a gente se sente um pouco bobo, né? Não, eu não posso sair como otário, eu não posso sair de não sei o que, eu tenho que me movimentar, eu tenho que fazer alguma coisa pra que eu sinta que a justiça foi feita, que a gente fica com esse sentimento, né? Muitas das vezes o problema nos traz a ilusão que a gente reagir vai resolver alguma coisa, e não é bem assim, porque quando a gente reage em cima de algo que alguém fez pra gente, a gente não age racionalmente, a gente não age pensando naquilo que é melhor pra gente, a gente age em cima do que o outro fez, a gente tá reagindo na verdade, né? E o mais inteligente é a gente acalmar um pouco os pensamentos e pensar no que é melhor pra gente, e muitas das vezes o que é melhor pra gente é não reagir naquele momento, porque as consequências do que a gente faz quando tá com raiva é algo que vai ficar durante muito tempo, né? A raiva passa e você tem que lidar com a consequência daquilo que você fez. Por mais que alguém te fez algo ruim, você vai reagir, dá outro problema, você vira uma bola de neve. E quando você vai ver, passou-se anos, meses da sua vida e você não conseguiu se desvencilhar daquela situação. Um problema que já dava para ter sido resolvido, amenizado, você tá dentro dele porque você prolongou aquela situação. E eu sei muito bem o quão difícil é a gente não reagir em cima de um problema, sabe? Quando alguém faz algo intencional pra gente. Porque às vezes acontece de alguém fazer um mal pra gente sem querer. A pessoa não teve a intenção de te prejudicar, mas prejudicou. Quando é assim, a gente ainda consegue, né, relevar um pouquinho. Agora, quando alguém faz algo arquitetado, pensado pra te prejudicar, e de certa forma a pessoa consegue te atingir, sabe? Numa pequena situação e tal, dói mais, porque você viu que a pessoa planejou e ainda conseguiu te sacanear, né? Aconteceu isso comigo um tempo atrás, já várias situações na verdade, mas essa daí pra mim foi a mais pontual, assim. Foi em 2023, eu tava no meu processo de tirar habilitação, e assim, a minha vida tava um caos naquele momento, assim, financeira, né? Mas eu consegui juntar dinheiro e tal pra dar entrada na minha habilitação, mas eu não tinha, assim, muitos recursos pra ficar fazendo muitas aulas e tal, eu só tinha uma oportunidade que eu aproveitar e eu ia fazer. E eu nunca tinha dirigido um carro na minha vida, sabe? Mas quando eu peguei o carro da autoescola pra dirigir a primeira vez, por incrível que pareça, eu fui muito bem, eu não sentia medo, eu não tinha travas, eu somente ia. Porque quando eu entrei no carro da autoescola a primeira vez, eu vi que tinha um pedal meu e do instrutor, e qualquer coisa ele ia frear. Então, tipo assim, acidente não vai acontecer, porque qualquer coisa ele freia, então eu tô livre, né, pra errar, quanto que eu podia fazer e tal. Não tinha esse freio, sabe assim, o freio que eu falo do medo, né? E com o tempo, as aulas foram ficando cada vez mais complicadas, o instrutor gritava muito comigo às vezes. Eu comecei a perceber algumas movimentações dele pra me deixar insegura. Pra vocês terem uma noção do quão problemático foi essa situação toda aqui, que eu vou resumir bem, assim, né, porque foram, acho que 2 meses, mais ou menos, assim, de interação com ele, mas foi tão problemático ao ponto de eu estar dirigindo, né, na aula, e ele inventar um espírito no meio da rua. Sim, ele inventou um espírito. A gente estava andando, eu vi um morador de rua, eu desviei como se fosse um local de prova, né, porque quando você está fazendo a prova do Detran, você vê algum obstáculo, você tem que sinalizar para ir para um lado e depois você sinaliza para voltar. E eu fiz exatamente como que eu teria que fazer numa situação de prova. Aí depois que eu desviei do morador de rua, ele veio para mim: você desviou do quê? Eu falei: do moço que estava ali atrás. Mas não tem ninguém. E ele ficou afirmando para mim que não tinha ninguém. Era uma pessoa e ele ficou falando como se ele não tivesse visto, para me causar uma insegurança, sabe? Ah, você tá doida, aquela coisa bem de pessoa tóxica, manipuladora, né, que faz você sair de louca. E eu fiquei assim: gente, como é que pode? Eu vi, né, você fica perturbado. Como é que você vê um negócio e a pessoa que tá do seu lado fala que não viu? Você desviou do quê? Você tá louca? Não era nada. E ficou falando assim. E aquilo me foi me deixando cada vez mais insegura. Até que teve um dia que eu tava andando lá perto de casa e eu vi esse mesmo morador de rua perto do mercado. Gente, por Deus, esse homem mexeu tanto com a minha cabeça que eu quase fui perto do morador de rua e quis tocar nele. Moço, mas isso é real? Porque não é possível, né? Mas óbvio, eu não fiz isso. Mas ali eu vi que realmente era uma pessoa de verdade, que não tava maluca e que era ele que tava querendo me gerar uma insegurança. E assim foi, né, durante várias aulas e tal. Tudo isso foi muito bem pensado no sentido de gerar uma insegurança e pagar aula extra. Porque você vai pagando aula extra, porque quanto mais inseguro você é, mais dinheiro você vai soltando, né? Na cabeça deles é assim que funciona. Até que, eu vou resumir aqui um pouco a história, né? Mas ele chegou no dia da prova, eu reprovei 2 vezes, na verdade. A primeira, eu tava tão insegura, eu fiz a baliza, e quando eu acabei a prova da baliza, eu acabei a baliza, gente, eu tava dentro da vaga. Eu me sabotei de uma forma que eu deixei o carro andar pra frente. E já tava dentro da vaga, entendeu? Eu não precisava mais fazer mais nada, era só ter parado o carro, mas me deu um apagão e eu deixei o carro ir um pouquinho pra frente e encostou no cone lá, eu fui reprovada por isso. É como se, de alguma forma, já tivesse tão impregnado na minha cabeça que não ia dar certo, que mesmo eu conseguindo, eu me sabotei, entendeu? Aí eu fiz a outra prova depois, e nessa foi onde eu sei que ele me sacaneou mais ainda, que ele mexeu no banco do carro, porque o banco sempre já ficava na mesma posição,
ligação e ele modificou o banco. Eu vi, né, na verdade, depois que eu me liguei, que ele mexeu lá no banco de uma forma que não ficava. Então, como eu não tinha o costume, errada fui eu também de não ter conferido, mas eu sei que ele me movimentou para tentar me atrapalhar, né? E assim foi. Aí eu liguei o carro, só depois que eu liguei o carro que eu vi que o banco não estava na posição certa, isso muda completamente as minhas referências do carro. Enfim, gente, esse homem fez muita coisa para me prejudicar e ele conseguiu, porque depois eu não tinha nem mais dinheiro para repetir prova, pagar mais nada e ficou-se assim. Não consegui resolver na época por falta de recurso financeiro e de tempo também. Aí passou um tempo depois, eu comecei a trabalhar, estudar mais coisas, aí não tive mais tempo de tirar minha habilitação. Esse ano que eu vou resolver isso com a graça de Deus. Mas assim, isso me deu uma angústia muito grande, porque foi alguém que me prejudicou de uma forma intencional e conseguiu, né, de certa forma. Por muito tempo fiquei com muita raiva desse homem, sabe? Eu queria fazer alguma coisa. Eu pensei na época até mesmo em soltar os áudios que eu tinha na internet. Eu pensei em expor ele de verdade, porque eu gravava as aulas, ele não sabe disso. Mas eu gravava todas as aulas, eu comecei a desconfiar que alguma coisa estava errada, eu andava com fone aqui, eu botava o fone para gravar, então eu tinha gravado os áudios dele gritando comigo, das histórias que ele inventava para mim, até dessa do mendigo, eu tinha esse áudio, que essa aula eu gravei, eu tinha os áudios das aulas lá também, que ele ficava contando histórias pra me botar pânico, e depois eu descobri algumas coisinhas de PNL que ele usava comigo, que é programação neurolinguística, ele ficava contando histórias para jogar aquela história dentro da minha cabeça, histórias drásticas, assim, de pessoa que tava dirigindo e matou não sei quem. Isso é uma história pra você contar pra alguém que tá dirigindo? É que alguém perdeu o controle do carro e matou não sei quem? Ele criava essas histórias pra poder me botar pânico e tal. Eu tinha todos esses áudios guardados e eu pensei muito sobre expor tudo e tal, sabe? Mesmo sabendo que eu ia ter um problema muito grande, porque você entra aquela coisa na justiça, aquela coisa toda, aquela briga judicial, mas eu tive essa vontade de me vingar, de querer fazer alguma coisa, entendeu? E isso não me dava paz, né? Toda vez que eu olhava pra cara dele, eu sentia aquele ranço novamente, aquele sentimento ruim. Até que comecei a entender que me vingar dele não ia resolver o meu problema. Porque o meu maior problema naquele momento era a parte financeira. Porque se eu tivesse dinheiro, rapidamente eu já tinha resolvido, né? Ia pra outro lugar, não sei o quê. Então, o meu problema era dinheiro. Então, se eu ficasse focando naquele homem e expusesse ele com tudo que eu tinha de prova, que ele nem imagina que eu tinha e tenho ainda guardado em lugares seguros. Se eu fosse expor ele e tal, e isso ia pra justiça, ia não sei o que, ia ficar um rolo danado, entendeu? E a minha vida ia ficar em pausa. A minha parte que realmente precisava ser resolvida, que era a minha parte financeira, minha parte dos meus estudos também, ia ficar pausado. Porque quando você se movimenta pra se vingar de alguém, você vai lidar com as consequências da sua ação de querer se vingar, tá entendendo? Porque uma ação tem uma reação. Então, se você vai fazer tal ação, a pessoa vai reagir. Por mais que ela esteja errada, ela vai ter uma reação em relação a você. E como é que você vai lidar com isso tudo? Porque é um efeito dominó. Quando você age pensando em se vingar de alguém, você não tem um controle do que vai acontecer depois. O melhor que a gente faz é manter o controle na nossa mão, sabe? Então, assim, é lógico que tem situações que você tem que fazer alguma coisa. Aí você tem que entrar na justiça, você tem que fazer alguma coisa. Aí sim, tudo bem. Quando cabe algo desse tipo, né? Alguém te fez mal financeiramente, você precisa... Enfim, aí você vai lá e tem que resolver, não tem jeito, sabe? Mas quando são coisas assim que você consegue lidar de outra forma, igual muitas das vezes, uma fofoca que alguém fez de você, ou não sei o quê, se você puder lidar com de uma forma mais leve pra você, é melhor. Porque se você entrar nessa coisa de se vingar do outro, você não vai ter o controle da reação dele. E quando você vai ver, você tá preso numa bola de neve, sabe? Onde o resto da sua vida tá em pausa. Você começa a orbitar em torno desse problema. Você só pensa nisso o tempo todo. Eu já vi pessoas que estão assim há anos. Um exemplo disso é relacionamento, né? A mulher é casada com o cara traiu a mulher. Aí tá lá morando com a amante, o cara casou com a amante, nisso a ex-mulher do cara fica pensando em se vingar, isso, daquilo, porque ela foi boa pro cara e o cara sacaneou ela, e a vida dela é pensar e sempre se vingar daquele cara e tal. A vida dessa mulher tá parada, entendeu? Eu já vi vários casos assim, até hoje, né? E a gente tem que pensar nisso, no que é melhor pra gente, sabe? E o melhor pra gente é não reagir, sabe? Não reagir na emoção. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa, sim, com certeza, mas não haja na emoção. Se você reagir na emoção, você vai fazer mal pra você. Porque você vai criar um problema que às vezes nem você vai segurar a consequência daquilo, entendeu? Quando alguém faz mal pra você assim, a primeira coisa é você se acalmar, é você conversar com alguém que te ame de verdade, não é conversar com qualquer pessoa. Porque alguém que não te ama não vai te aconselhar bem. Ela vai botar pilha pra você fazer aquilo que não presta, o que vai te fazer mal de verdade. Então a melhor coisa é você se cercar de pessoas que te amem
e conversar com elas, desabafar com essas pessoas. Se você puder fazer uma terapia, faça. E só depois com a cabeça tranquila, você vai agir e fazer o que é melhor pra você, entendeu? Porque se você for pegar e agir no calor da emoção, igual muitos amigos influenciam a gente a fazer besteira, vai lá, faz não sei o quê, não sei o que, não sei o que lá. Você vai ter que lidar com a consequência daquilo depois e ninguém vai estar ali por você. A consequência sempre vai ser sua, então pense muito bem. Igual nesse meu caso, eu tinha os áudios das aulas dele falando as besteiras pra mim e tal, tipo, contando as historinhas, mas é uma coisa, se eu fosse levar à justiça mesmo, não ia dar em nada, provavelmente, entendeu? Não ia dar em nada. O negócio da prova lá que ele mexeu no banco, eu vi ele mexendo, mas era minha responsabilidade ter registrado o banco. O que ele fez foi antiético, mas ele não cometeu um crime. Foi errado? Foi errado. Não é algo que se fosse botar no vídeo, eu não ia ganhar nada provavelmente. Então, tipo assim, eu ia expor ele no momento de raiva, ia viralizar o vídeo, né, o que eu imagino. No máximo que eu ia ter a monetização do vídeo lá, de eu expondo ele, e ia rolar na justiça, e depois o estresse que eu ia ter, entendeu? Eu, particularmente, acredito muito em Deus. Muito mesmo. Eu não sei qual é a sua fé, qual é a sua crença e tal. E se você não acredita que há uma força superior, tá tudo bem também. Você vai agir dentro daquilo que você acredita, mas o que eu acredito é que existe essa coisa, essa força divina e existe sim consequência para nossas atitudes, sabe? E eu acredito que uma pessoa que faz o mal para alguém, ela vai receber o mal de volta de alguma forma. E eu não preciso gastar o meu tempo prejudicando aquela pessoa, porque alguém vai dar o que ela precisa. E às vezes a pessoa que vai dar o que ela precisa vai dar pior do que você daria, entendeu? É igual aquelas pessoas às vezes que é muito estressada, que gosta muito de xingar os outros, gosta muito de tratar os outros com grosseria e tal. Aí você é uma pessoa legal, né? Você não tem coragem de retribuir aquela patada. Mas essa pessoa vai encontrar alguém que vai retribuir, entendeu? Então eu acredito muito nisso, que a lei do retorno ela existe e alguém vai dar de volta aquilo que aquela pessoa precisa. É só você ver a vida da pessoa depois como é que fica. Quando alguém te faz o mal e você começa a focar em você, em se desenvolver e ficar bem e tal, você vai crescendo, aquele problema vai diminuindo de tamanho e tal. Aí você olha pra trás e vê a vida daquela pessoa que te prejudicou como é que tá. Mas não é olhar aqui, ó, sabe, superficial, a fotinha do Instagram, porque no Instagram tá todo mundo bem. Mas se você for olhar a vida daquela, como é que tá aquela pessoa de verdade? Como é que tá a parte emocional dela? Como é que tá a parte de relacionamento? Como é que tá a parte financeira? Porque às vezes acontece, a pessoa até ficar bem financeiramente, mas o resto não. É igual tem muitas pessoas aí que estão bem financeiramente, mas afundadas em vício, ou afundadas em problemas familiares gravíssimos. Ou de alguma forma, a pessoa ela vai ter o que ela merece da vida, sabe? Eu acredito que ninguém sofre à toa. E dentro dessa história aí da habilitação, a grande reviravolta que teve ao meu favor, no caso, é que ainda não resolvi, né? A habilitação é algo que ainda está em aberto, que eu devo resolver esse ano com a graça de Deus. Mas a grande reviravolta foi que, a partir das historinhas que ele me contava, as historinhas trágicas de morte, não sei o quê, que me deu pânico, isso me deu uma grande curiosidade de entender como que eu era de um jeito e o que ele fazia comigo alterou o meu estado emocional. Porque eu não tinha medo, eu comecei a ficar com medo a partir do que ele falava. E a partir disso eu comecei a estudar sobre coisas que eu nunca estudaria se eu não tivesse uma motivação dessa. Eu comecei a estudar sobre comportamento humano, eu comecei a estudar sobre PNL, sobre várias coisas, sabe? Tipo assim, foi uma coisinha que daquilo ali eu comecei a aprofundar em outros assuntos que, inclusive, me ajudaram a melhorar a minha parte financeira, a minha parte profissional hoje, entendeu? E eu acho que eu só consegui tirar a parte boa dessa história porque em algum momento eu parei de focar no problema. Eu comecei a focar em mim, como me resolver, tentar entender, sabe? Quando a gente traz o foco pra gente, as coisas fluem, as coisas andam. E fora que, por mais que seja clichê falar isso, mas é verdade, um grande problema te traz uma grande força também. Uma pessoa que passa por uma situação difícil, ela cria uma resistência emocional diferente, ela reage diferente à vida, entendeu? Então a gente entender também que até quem nos faz mal nos ajuda sem saber. Porque a pessoa te traz um problema e depois que aquilo passa, aquilo se dilui, você só fica com a parte boa em você. Que é o quê? Que é a força emocional que você criou, a tua resistência, né? Você vira uma pessoa diferente. Então a grande reflexão desse vídeo é para você analisar de verdade o que é melhor para você nesse momento, né? Não reagir na emoção, haja, não reaja. E você também entender que quem te fez mal quer te ver mal, quer ver você triste, quer ver você remoendo o problema, quer ver você vivendo em torno daquilo. A pessoa que te fez mal, ela quer ver isso. A melhor vingança que você dá para quem te fez mal é você crescer. É você focar tanto em você a ponto de nem lembrar dessas pessoas. Essa é a maior vingança que você dá para alguém. Você se tornar uma pessoa incrível. Você
crescer, sabe? Evoluir nos sentidos pessoais da sua vida, você ser uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. E só consegue isso quem traz o foco pra dentro, o foco pra si. Quem não fica olhando pra vida dos outros, entendeu? Entenda que o que é do outro, ele vai receber. Você pode dar o que você acha que ele merece, no sentido negativo, né? No caso aí de se vingar, mas você pode confiar que Deus vai agir tudo da forma certa e cuidar de você, né? Que é o melhor que você faz mesmo, é cuidar de você, trazer o foco pra você, que a sua vida vai andar e essas pessoas vão te ver cada vez mais longe, tá? Você evoluindo, você crescendo e elas lá, ainda no mesmo lugar, aquele poço de amargura que sempre estiveram. E se esse vídeo te ajudou, fez você pensar diferente, ou se você acha que tem alguém que tá querendo se vingar, tá com um problema grande e tal, manda pra essa pessoa, né? Deixa o like aqui nesse canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.